Sermão do Monte, capítulo 45, parte 6, final. Não julgueis. Um crente talvez observe um determinado dia enquanto que outro crente observa outro dia qualquer. Um faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Todavia, aquilo que realmente deveríamos lembrar é que todos nós estamos sendo julgados por Deus. O Senhor é o juiz. Outro sim, você não pode decidir se alguém é crente ou não com base nesses pontos de vista sobre questões dessa natureza, as quais são destituídas de maior importância e são indiferentes. Existem questões essenciais em conexão com a fé, sobre as quais não podemos tolerar qualquer dúvida, ao passo que outras são indiferentes. Jamais deveríamos elevar essas últimas a um nível de importância vital. É mais ou menos assim a atitude do indivíduo que se torna culpado de julgar. Não estou aplicando todas essas conclusões na medida em que progrido na explicação, mas confio que o Espírito Santo esteja capacitando-o a fazê-lo. Se ao menos sabemos o que significa deleitar-se quando ouvimos algo de agradável acerca de outrem, então é que temos essa atitude errada. Se somos invejosos ou ciumentos e então subitamente ouvimos que aquele de quem temos ciúme ou inveja incorreu em algum delito, e nisso descobrimos um imediato senso de satisfação em nosso íntimo, é que esse erro já nos infeccionou. Essa é a condição que conduz a esse espírito de julgamento. Cumpre-nos, entretanto, examinar essa questão em nossa vida prática. Ela se manifesta na disposição sempre pronta para exercer julgamento quando o ponto criticado não nos diz respeito de maneira nenhuma. Quanto do nosso tempo despendemos expressando as nossas opiniões sobre pessoas que, na realidade, não têm qualquer vinculação direta conosco? Essas pessoas nada representam para nós e, no entanto, experimentamos um prazer malicioso ao assim fazermos. Temos nisso um dos aspectos práticos de manifestação dessa atitude. Uma outra manifestação dessa atitude é que ela ressalta o preconceito no lugar do princípio. Compete-nos fazer juízo com base em princípios, porquanto, de outra maneira, não poderíamos exercer disciplina na igreja. Todavia, se alguém toma os seus próprios preconceitos e os transforma em princípios normativos, então torna-se culpado desse espírito de julgamento. Uma outra maneira pela qual essa atitude se manifesta é a sua tendência de pôr personalidades no lugar de princípios. Todos sabemos quão facilmente uma discussão desvia-se para a questão de pessoas ou personalidades, deixando de lado os princípios. É verdade afirmar-se que a maioria daqueles que fazem objeção a sã doutrina se compõe de pessoas culpadas quanto a essa particularidade, porquanto não apreendem e nem entendem uma determinada doutrina. Tais pessoas só podem falar em termos de personalidades, e assim, no momento em que alguém começa a defender princípios ou doutrinas, aquelas pessoas alegam que esse alguém é um homem difícil. A personalidade é introduzida no lugar que deveria estar ocupado por algum princípio. Isso, por sua vez, leva à tendência de imputar motivos. Visto não poderem compreender por qual razão alguém defende princípios, tais pessoas imputam motivos estranhos a esse alguém. Ora, imputar motivos será sempre uma manifestação desse espírito de julgamento. Ainda uma outra forma pela qual podemos averiguar se somos culpados dessa atitude errônea
consiste em indagar se habitualmente expressamos as nossas opiniões sem que tenhamos conhecimento de todos os fatos. Não temos o direito de proferir qualquer juízo sem antes termos plena consciência dos fatos, sem termos feito previamente o esforço de nos familiarizarmos com esses fatos. Portanto, deveríamos primeiramente pesquisar todos os fatores para, então, avaliá-los. Agir de outro modo é tornar-se culpado desse espírito farisaico. Uma outra indicação sobre a presença do espírito hipercrítico é que ele nunca se dá ao trabalho de procurar compreender as circunstâncias e também nunca aceita justificativas. E isso porque jamais se dispõe a exercer misericórdia. O espírito dotado de espírito de amor possui discriminação e está pronto a exercê-la. Está disposto a ouvir e a verificar se existe alguma explicação, se há alguma justificativa. Descobre quaisquer circunstâncias mitigadoras. Entretanto, o homem inclinado a juízos descaridosos assevera: nada mais preciso saber. Por conseguinte, tal homem rejeita qualquer esclarecimento e não dá ouvidos a argumentos ou razões. Talvez possamos pôr um ponto final na descrição do espírito hipercrítico, levando-o ao seu revoltante ponto climático, expressando a questão como segue. Essa atitude realmente manifesta-se através da tendência de proferir juízo final contrário às pessoas. E isso significa que esses indivíduos visam não tanto o que outras pessoas fazem, creem ou dizem, e sim as pessoas propriamente ditas. Eles proferem juízo final sobre as pessoas e o que o torna tão terrível é que estão arrogando um direito exclusivo de Deus. Você deve estar lembrado de como, quando o Senhor Jesus enviou mensageiros às vilas dos samaritanos para providenciarem para a sua chegada ali, os samaritanos não quiseram acolhê-lo. E então, Tiago e João, tendo sabido disso, indagaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas capítulo 9, versículo 54. Eis aí, eles queriam destruir os samaritanos. Contudo, nosso Senhor voltou-se para eles e os repreendeu. Os dois discípulos haviam se tornado culpados de formar e de exercer um juízo final contra aqueles samaritanos e propunham-se a destruí-los. Há toda a diferença no mundo entre fazer isso e expressar uma crítica inteligente, iluminadora acerca dos pontos de vista ou das teorias de outrem, de suas doutrinas, de seu ensinamento ou de sua maneira de viver. Somos convocados para fazer esse tipo de crítica construtiva, mas no momento em que condenarmos e desprezarmos a quem quer que seja, estaremos assumindo uma autoridade que pertence exclusivamente a Deus e a ninguém mais. É um assunto doloroso e até agora só tivemos ocasião de examinar a injunção. Ainda não consideramos a razão que o nosso Senhor acrescentou a essa injunção. Neste capítulo podemos apenas considerar aquelas duas palavras: não julgueis. E confio que sempre nos lembremos delas. Ao assim fazermos, agradeçamos ao Senhor que temos um Evangelho que nos segreda ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos ensina que nenhum de nós repousa sobre a sua própria justiça, mas antes sobre a retidão do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele estaríamos condenados, inteiramente perdidos. Tão somente condenamos a nós mesmos quando julgamos outras pessoas. A verdade, entretanto, é que o Senhor Deus é juiz
e Ele proveu-nos um meio através do qual passamos do julgamento para a vida. Essa exortação indica que deveríamos viver neste mundo como um povo que passou pelo julgamento em Cristo, um povo que agora vive na companhia dele, um povo que percebe que foi salvo por sua admirável graça e misericórdia.